Tem gente que acha que o Donald Trump está alheio ao que está acontecendo no Brasil. Tem gente que acha. E aqui tem 2 pontos. O primeiro é que o entorno do Trump é claro que está atento em relação ao Brasil, e isso ficou claro quando nós vimos as falas recentes do meu amigo Steve Bannon. Essa notícia está disponível no site do Paulo Figueiredo Show, e o resumo da ópera é que o Steve Bannon, que todo mundo sabe que é o cara que idealizou a existência do Donald Trump como líder desse movimento nacional populista, foi estrategista-chefe da primeira campanha dele, é um cara muito próximo do Trump. Eu fui no... Aliás, tem até aqui, ó. Por um acaso está até aqui. Eu fui um mês atrás no lançamento de um livro sobre do Steve Bannon, e tá aqui, ó, Rebels, Rogues and Outlaws, esse livro aqui. Eu fui no lançamento desse livro, o convite do próprio Steve Bannon, e se você for abrir o livro, você vai ver, por exemplo, olha as pessoas que foram no programa do Steve Bannon. Olha aqui, tá aqui, ó. Conhece? Robert Kennedy Jr., um dos caras mais próximos do Trump. Se eu abrir aqui não dá tempo de eu ficar abrindo, mas conhecem? Tucker Carlson. O que mais? São as pessoas que foram fotografadas. Eu já fui também, mas o nego não me deu moral, já vou chegar nesse ponto, a ponto de me botar nesse livro de fotos aqui, não. Mas se você abrir, você vai ver Kash Patel, você vai ver... os nomes são vários aqui, ó. Sebastian Gorka, que era o assessor do Trump de assuntos internacionais. Todo mundo no livro, que foram as pessoas que participam do programa que o Steve Bannon tem aqui, que é o War Room. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. A boa notícia é que eu estou já há algum tempo em conversas com o Bannon para fazer o War Room Brasil, que vai ser, a princípio, um programa semanal dentro da plataforma do War Room, onde todas essas estrelas participam, onde a gente vai falar sobre Brasil. E eu, inclusive, para irritar bastante o povo, chamei o Alan dos Santos para fazer comigo, para participar comigo e com o Bannon dessa empreitada. Vamos ver como é que isso vai repercutir aqui para frente. Tomara que aconteça, tomara que a gente consiga viabilizar. Esse cara que é tão próximo, do Trump, deixou um recado bem claro. O que ele disse? A nossa recomendação é que deve haver sanções severas ao Brasil e particularmente a esse juiz Moraes para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos. Bom, quando eu comecei a falar desse negócio, tinha sempre os caras que ficavam os caras da imprensa falando, aí vinha alguém, ouvia a embaixadora americana xiita do Biden, a Elizabeth, fala, não, isso os Estados Unidos não fariam, isso, não sei o quê. Aí vem o outro, e a Globo News ridiculariza, o outro faz piada, a Miriam Leitão escreve artigo dizendo que o Trump não está prestando atenção no Brasil, e que eu falo assim, cacete, como pode? Mas agora, será que com uma das pessoas mais próximas do Donald Trump, será que ele falando, verbalizando num discurso, onde ele também disse que em algum momento Eduardo Bolsonaro será presidente do Brasil, e eu torço para que de fato seja, porque eu acho que eu conheço o Eduardo melhor do que o público, e digo que seria assim, um dos grandes presidentes transformadores da nossa história, ele está dizendo que essas sanções estão vindo. E eu acho que, finalmente, não são só as pessoas que estão ao redor do Trump cientes dessa situação. Mas o Trump também está. O Trump não é um cara de bravata. Ele não é um cara que fala as coisas por falar. As pessoas acham que ele está fazendo bravata,
e aí vão ver que a fala dele tem coisa séria por trás. Ele fala as coisas com bastante significado. E o Trump deu um recado direto para o Brasil. Vejam aqui. Com o presidente brasileiro, como o senhor vê a relação com a América Latina e o Brasil? Excelente, deve ser excelente. Eles precisam de nós. Muito mais do que nós precisamos deles. Aliás, nós não precisamos deles, todos precisam de nós. O recado é muito claro. O Trump sabe o quanto que o Brasil come na mão dos Estados Unidos. E o Brasil precisa muito dos Estados Unidos. E ele vai além, dizendo que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam do Brasil. E eu já falei de maneira mais extensa sobre esse compromisso do Trump com a liberdade de expressão, no programa de hoje, inclusive, mas o negócio é que se Lula e o Alexandre não começarem a dançar conforme a música, e mesmo que comecem a dançar, as consequências virão. O Trump já falou disso diretamente no caso dos BRICS e do plano de substituição do dólar por uma moeda comum entre os países do bloco, ameaçando qualquer um que se aventurasse a tentar ir contra a utilização do dólar como moeda internacional, que foi colocado como uma prioridade pelo Lula e que é uma coisa absolutamente discutida aqui. Além disso, Zuckerberg, depois das reuniões com o Trump, reforçou que a ideia do governo é combater a censura à liberdade de expressão, inclusive fora da América, em parceria com o governo. Então, tanto o Lula, com essas falas malucas pró-China dele, quanto o Alexandre, que faz no Brasil o mesmo que fizeram com o Trump nos Estados Unidos, esses caras estão na mira do governo americano. Ninguém pode ter dúvida disso.